Olá pessoal, eu sou o André. Hoje estaremos iniciando o nosso curso do Windows 7, né, para tirar a certificação 70680 da Microsoft, Windows 7 Configuring. Nessa parte do nosso curso iremos verificar as versões do Windows, que normalmente, né, você tem que saber para poder instalar o Windows de forma eficiente conforme o projeto que for estipulado para você, na sua empresa ou para o seu próprio cliente que você tenha uma empresa que você queira, que você foi contratado, né, para colocar, para instalar o Windows 7 lá para o pessoal trabalhar, ok? Essas aqui são as versões do Windows. Então, verificando aqui, ela faz parte, né, de um pré-requisito, né, do Windows, né, instalando, atualizando e migrando para o Windows 7. Antes de nós verificarmos em si, né, a instalação, a configuração, o que nós precisamos para instalar fisicamente no computador, nós temos que saber as versões do Windows para que seja feito de forma eficiente, ok? Aqui estão os pré-requisitos, também coloquei aqui embaixo o link da Microsoft, o qual você pode consultar depois para verificar com mais detalhes, né, o que a certificação 70680 pede de cada pessoa para ser certificado, né, nessa tecnologia, ok? Aqui são as versões do Windows que nós podemos encontrar no mercado: Windows Starter, né, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, o Windows 7 Home Premium, o Professional, o Ultimate e o Enterprise. Aqui nós estaremos falando de cada versão uma a uma, ok? Começando pela Starter Edition. Esse daqui, pessoal, normalmente ele é feito para computadores de baixo recurso, que seria um netbook da vida aí, que você compra e ele vem de fábrica, ou então um computador que não tenha muitos recursos, né? Que um fabricante lá vai lá e monta um computador e coloca o Starter Edition para a pessoa utilizar sem muitos recursos de computador. Ele só que tem algumas particularidades que ele não vem numa versão, algumas tecnologias que não vêm nas versões mais atualizadas, né? Mais, como eu posso dizer, não atualizadas, mas em outras versões. Ele foi feito para netbooks, não possui o Windows Media Center, não possui o Aero, também não possui compartilhamento de conexão de internet, não tem o IIS, o servidor web, né? Não possui tecnologias corporativas, que são conexão com o domínio. Se você tiver uma empresa, você não pode colocar esse computador em rede. Ele não possui o BitLocker, não possui o Encrypted File System, que é o EFS, o App Locker, o Branch Cache e outras tecnologias corporativas. Ele só possui a versão 32 bits, ou x86. E ele possui no máximo a capacidade no máximo você pode colocar 2 GB de RAM e somente um processador físico nessa versão. Agora, verificando uma outra versão, que seria o Windows 7 Home Basic, ele é disponível somente em mercados emergentes, né? Ele tem restrição de ativação geográfica, supondo que você compre o Home Basic aqui no Brasil, que é um mercado emergente, e você queira instalar em outro país. Vamos supor, você comprou o CDzão aqui e vai lá nos Estados Unidos para instalar. Como ele possui restrição geográfica, ele não vai fazer a ativação do seu Windows, né? Você não vai conseguir ativar ele por causa dessa restrição geográfica. Ele só pode ser ativado em mercados emergentes. Pode ser Tailândia, Brasil, por aí vai, né? Mercados emergentes. Ele possui as mesmas características do Windows 7 Starter. Não possui o Windows Media Center, não possui o Aera, não possui o ICS, que é o compartilhamento de conexão de internet, não possui IIS, servidor web, não possui também tecnologias corporativas, que eu já disse no outro slide, e é disponível nas versões, né? O x86, que é o 32 bits, e x64, que é o 64 bits. No 32 bits, que é o x86, você pode colocar no máximo até 4 GB de RAM, de memória RAM, e um processador físico também, semelhante
ao Starter Edition. O 64 ele você pode instalar no máximo até 8 GB de RAM e um processador físico também, semelhante ao Starter Edition, né? Tem algumas restrições devido ao preço também, que é um Windows 7 bem mais barato do que uma outra versão, né? Agora iremos verificar a versão Home Premium. Só pegar aqui, Home Premium. Essa daqui normalmente ele é o de prateleira, né? Você pode encontrar em qualquer lugar do mundo sem problema. Você vai lá numa loja da Microsoft ou de um vendedor autorizado e você consegue comprar essa versão do Windows. Ele possui o Windows Aero, ele possui compartilhamento de internet, né? Possui o IIS, servidor web. Ele não possui tecnologias corporativas, né? Como ele é uma versão Home, ele não possui tecnologias corporativas. Ele está disponível nas versões 86, x86 e a x64. O x86 você pode colocar até no máximo 4 GB de RAM também e 2 processadores físicos, um dual core da vida, e você consegue utilizar com essa versão do Windows. A versão 64 bits possui no máximo, você pode expandir de memória até no máximo 16 GB de RAM e em 2 processadores físicos. 16 GB de RAM é bastante coisa, então você que faz várias coisas em casa, que até mesmo trabalha em casa, né? 16 GB de RAM é uma boa pedida para colocar, porque você pode expandir bastante de memória o seu Windows 7. Agora uma outra versão, essa daqui já é uma versão mais corporativa, né? Que você pode colocar numa empresa. Essa aqui é uma versão básica para a empresa, vamos dizer assim. Eles possuem as mesmas características do Windows 7 Home Premium, só que ele pode se conectar ao domínio Windows, né? A um domínio. Ele suporta conexões de domínio na área de trabalho remota também, né? O Remote Desktop Host, a pessoa conectar no seu computador remotamente e ver, né, a sua tela lá, ou deslogar você e logar com um novo usuário. Então ele tem como controlar o seu computador remotamente. Ele possui o Encrypting File System também, que é o EFS, só que algumas tecnologias corporativas ele não possui. Algumas somente. O BitLocker é um dos casos, o App Locker e o Branch Cache. Ele é disponível nas versões 86 e 64 bits. 64, né? 86, x86 e x64, que é o 32 bits e 64 bits. A versão 64 suporta até no máximo 192 GB de RAM. É muita coisa. Até hoje, na experiência que eu tenho com o Windows 7, eu nunca vi um desktop, né, com Windows 7 com essa capacidade, com essa grande quantidade de memória. Eu já vi até de 32 GB, nem em 64 eu já vi, mais de 92 também, muito menos, né? Já vi em servidores, até mais do que isso, mas em desktops não. E também a versão 32 bits, eu esqueci de colocar aqui, ela também suporta somente até 4 GB de RAM. Então é uma restrição aí que tem 32 bits, que é a plataforma e não o sistema operacional. Agora vamos verificar a outra versão. Essa aqui é a versão full do Windows 7, só que essa daqui é uma versão que você pode comprar na prateleira. Se você for atrás de um fornecedor Microsoft ou um vendedor Microsoft autorizado, você vai verificar que essa versão você pode comprar na prateleira. É a versão full de prateleira da Microsoft, né, do Windows 7. Essa versão mais completa, ela pode se conectar a um domínio, ela suporta conexões de domínio, área de trabalho remota, né, Remote Desktop, o Encrypting File System, que é o EFS, e todas as tecnologias corporativas ele também suporta, que é o BitLocker, App Locker, Branch Cache, entre outros, né. A versão 64 bits suporta até no máximo 192 GB, como a anterior, que é uma limitação também da plataforma 64 bits para o Windows 7, um computador de mesa, né, um desktop. Então ela suporta até no máximo 64 GB de RAM. Agora a outra versão que nós podemos verificar também que existe seria a Windows 7 Enterprise. Essa daqui é exatamente a mesma coisa
Ultimate. É a mesma coisa, exatamente o mesmo software, tudo que uma tem, a outra tem. É o espelho de uma com a outra. Só que ele não é adquirido numa loja. Você não pode simplesmente ir lá e comprar isso daqui numa loja da Microsoft. Você não tem essa possibilidade. Não tem aquela caixinha bonitinha que você vai lá, pega na mão e leva no caixa e compra. Essa daqui é somente adquirido por assinatura de licenças. Normalmente uma grande empresa. Se você trabalha numa empresa gigantesca, né, uma empresa que tem muitos computadores do Windows 7, provavelmente a versão que você utiliza lá é essa. Porque essa daqui é uma licença que é um acordo, né, que a empresa faz com a Microsoft e anualmente paga um valor X pelo número de licenças. Então não é limitado o uso de licenças desse tipo dessa versão do Windows, tá bom? E também tudo que tem na versão 7 Ultimate tem na versão Enterprise. A única diferença é que você não consegue comprar na prateleira, você não pode ir lá e comprar essa versão do Windows 7. Agora aqui eu coloquei uma planilha, né, mostrando o que uma versão é com a outra, né, o que tem e o que não tem. Aqui nós verificamos que tem uma parte vermelha, que é o que ela não tem, e uma parte verde que ela possui. Você pode ver que o Ultimate e o Enterprise são exatamente a mesma coisa, tanto de RAM quanto a memória RAM do 64 para 32. Ele tem as possibilidades que eu acabei de dizer, o BitLocker, membro de domínio, IES e por aí vai. E também aqui, esses são os pré-requisitos do Windows 7, tanto os 32 como os 64. É o mínimo que pede para a instalação de Windows 7. Essa parte aqui, pessoal, vai ser cobrado no exame. Essa daqui, em todos os exames tem. Qual é o processador? Deu problema no micro. Por quê? Aí o micro tem isso de memória, tem isso de RAM, tem isso de vídeo, tem tanto de espaço em disco. O que pode ser feito para resolver? Aumentar a memória, porque na instalação deu problema, ou aumentar o disco rígido, porque na instalação também deu problema. Então vai ter com certeza uma pergunta desse tipo, dos pré-requisitos, porque na prova você tem que saber, porque muitas máquinas ainda utilizam Windows XP da vida aí, né? Agora não, que já venceu a licença do Windows XP, que vai vencer ainda do XP o suporte, né? Mas pode ser que alguma empresa ainda utilize e você precisa fazer a migração para o Windows 7. Então, os pré-requisitos são esses daqui: processador, o CPU, né, de 1 GHz, a memória de 1 GB de RAM, né, tanto para uma versão quanto para outra, espaço disponível em disco, também 16 GB e 20 GB para a plataforma 64, e de vídeo DirectX 9 com WDDM.01 para as duas plataformas, tá bom? Então a gente fica por aqui neste vídeo, é só uma apresentação dos pré-requisitos e as versões do Windows, para que a gente saiba na hora de instalar, na hora de fazer um planejamento para um cliente, para a empresa, né, quais são os pré-requisitos, porque como são muitos computadores, normalmente você tem que desembolsar um dinheiro, e nenhum gerente de financeiro ia gostar de investir dinheiro naquilo lá e não funcionar. Então, para a gente saber quais são as plataformas que podem ser utilizadas e quais são as características de cada uma, né? Esse vídeo foi feito para nós sabermos, para podermos implantar de forma eficiente na nossa rede, tudo bem? Então, fico por aqui, espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Tchau.